No século XXI, é comum vermos profissionais levando trabalho para terminar em casa ou ficando mais horas que o necessário no trabalho. O lazer, ele é o inverso do trabalho, o inverso da obrigação. Uma das definições seria o não trabalho, seria o descanso, o tempo livre. Alguns atores compreendem o tempo livre como um tempo destinado para a pessoa, um tempo disponível para ela não preocupar com nada, relaxar e ficar tranquila. Podemos dizer que a saída das preocupações do trabalho, das crises dos conflitos do dia a dia, para uns é desnecessário, trabalha muito, nem quer saber do lazer. Outros gostariam de ter, mas não sobra tempo para essa prática. Apesar de vivermos em uma sociedade que educa para o trabalho, a preocupação com o lazer vem crescendo cada dia mais. O lazer está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal Brasileira, sendo um direito de todo cidadão. Mas será que é tão difícil equilibrar a vida profissional e a vida pessoal? Essa questão iremos ver e observar nas entrevistas a seguir. Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Estamos aqui com a Marli de Souza, ela é funcionária do DCE aqui na UFLA e ela vai dar uma entrevista para a gente agora. De final de semana? Vou passear com meu marido. Vai passear com seu marido? Que locais? Vou pra roça, né? O rancho na roça. Uhum. E às vezes vou pra alguma cachoeira. Que legal. E sua carga de horário? Você trabalha muito? Não, mais ou menos. Mais ou menos? Quantas horas semanais? São das 7 às 5. 7 às 5 todo dia? Os finais de semana? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Muito obrigada, Marli. Vou te perguntar. Silmar, você tem alguma espécie de lazer que você pratica no final de semana? Um baralho, uma cervejinha, isso também é lazer. Um futebolzinho, é só trabalho mesmo. Em média você trabalha quantas horas por dia? 6 horas. 6 horas por dia. Quilometragem, você roda. Sempre te acompanhando essa relação entre 60 e 50 quilômetros, eles estão te acompanhando aí. Aí os meninos estão na correria. Os meninos praticam algum esporte, algum lazer no final de semana? Futebol? Peladeiro no final de semana? Isso é frequência todo sábado? Não. Sábado sim, outro não. Sábado sim, outro não. E você, irmão? Não. Lazer também não? Um baralhinho, alguma coisa, nada? Só trabalho mesmo? Trabalho perto. Então é lazer, lazer é lazer. Praticar um esporte, cara. Entendeu? Final de semana aí é interessante. Reginaldo, bom dia. Eu gostaria de saber o que você pratica no seu tempo de lazer. Bom dia. Então, eu fora do meu trabalho, pratico musculação e faço caminhada. São as horas de folga que eu faço. O que o programa de atividade física oferecido pela universidade tem trazido de benefício para a sua vida e para o seu trabalho? Para mim, na verdade, ela traz um ótimo benefício de tranquilidade, né? Eu fico mais disposto no trabalho, alimento melhor. Então, essas atividades que eu estou trazendo esses benefícios e outros mais. Você considera essa atividade um lazer? Sim. Esse programa de atividade física? Considero. Muito obrigada, Reginaldo. Você pode falar seu nome inteiro, por favor? Cláudio Márcio Oliveira, professor adjunto do Departamento de Educação Física da UFLA, doutor em Educação pela UFMG. Quantos anos você tem? É meio capciosa, né? Vou em vias de fazer 40 anos. Tá, e quanto tempo você dá aula? De docência, 19 anos de docência, considerando-se o conjunto, né? Educação física no ensino fundamental, educação física tanto nas séries iniciais como nas séries finais do ensino fundamental, mais 10 anos de educação de jovens e adultos e mais 8 a 9 anos de ensino superior. Então, considerando, claro que muitas vezes ao mesmo tempo, né? Considerando-se todas as experiências como professor em todas as épocas, dou aula há 19 anos. Nesses 19 anos, você conseguiu conciliar o trabalho e o lazer? Eu acho que é um desafio para todo trabalhador, né?
Porque a ideia de dizer que conseguiu ou não conseguiu, ela dá uma ideia como se existisse uma espécie de meta de empresa, que você tem que... E aí uma das metas é conciliar, né? Eu acho que tem uma coisa colocada para o trabalho docente hoje, com a questão da histórica da precarização salarial, que é a dupla jornada, né? Eu acho que eu talvez seja um dos poucos que que teve poucas experiências de dupla jornada de trabalho. Então começo a trabalhar em 1995, só em 2004 que eu vou ter essas experiências de dupla ou tripla jornada de trabalho. Aí é claro, quando você tem uma experiência de dupla ou tripla jornada de trabalho, que é a maioria das experiências dos professores, realmente você tem um comprometimento daquilo que o Marcelino chama de tempo disponível, né? Anula a questão do lazer, não dá para dizer que o professor não tem lazer, né? Mas isso compromete, claro, a questão do lazer. Porque o que eu entendo como lazer? Acho que tem um autor da área do lazer, que é o Nelson Carvalho Marcelino, que ele vai falar justamente isso, que não existe a noção de tempo livre, existe a noção de tempo disponível. Por quê? O lazer é o tempo que você tem disponível e que é determinado pelos tempos de trabalho. Ninguém tem um tempo 100% livre. Todo tempo que a gente chama no dia a dia de livre, que as pessoas usam o termo tempo livre, na realidade é o tempo que sobrou delas por conta das relações de trabalho. Então seu tempo não é livre, é o tempo disponível restante das suas relações de trabalho. Se você tem um aumento da intensificação do trabalho, você tem uma diminuição do tempo disponível. Então você pode dizer que você não tem uma atividade de lazer atualmente? Então olha só, tem, porque assim, a gente pode pensar o que acontece. À medida que esse fenômeno vai sendo configurado, você tem os movimentos sociais, né, e no caso da profissão de professor, você tem os movimentos de defesa da categoria do professor, os sindicatos de professores e as confederações nacionais de trabalhadores de educação, que vão lutar tanto em nível municipal, os sindicatos, como em nível estadual e federal, por garantia de melhores condições de trabalho dos professores. Então, assim, eu não trabalho 24 horas por dia, tanto por uma ação pessoal, quanto por uma decisão política, um resultado da questão das lutas sindicais para manter minimamente as nossas condições de trabalho. Por conta dessas lutas, né, porque o capital ele nunca atua sem a resistência dos trabalhadores, né? Os trabalhadores estão sempre resistindo. Por conta disso, eu tenho direitos mínimos, e dentro desses direitos mínimos eu tenho o direito ao lazer, ou, para dizer de novo o termo do Marcelino, direito ao tempo disponível. Agora, eu não entendo, e eu discordo um pouco do eixo da pergunta, que o lazer necessariamente se converte numa atividade. Lazer é igual a atividade, e a educação física tem um vício de às vezes colocar assim, lazer é igual a atividade e atividade física. Não necessariamente a experiência do lazer, ela se manifesta numa atividade ou numa atividade física. Às vezes a gente pode pensar que a própria experiência do ócio, né, do não fazer nada, da contemplação, do, entre aspas, ficar à toa, ela também é constituída como um elemento digno de lazer do sujeito, né? A gente pode pensar agora, não necessariamente o lazer tem que estar vinculado a uma atividade que o sujeito está na linha de frente da ação. Eu posso ir no museu e fruir boas obras, né, ou fruir um bom teatro, um bom cinema, em que a princípio eu estou teoricamente passivo, mas aquele momento de fruição também é lazer. Ou seja, não é só lazer quando eu estou andando de bicicleta, ou quando eu estou jogando bola, ou quando eu estou fazendo uma caminhada. Tem outras possibilidades de experiência desse tempo de lazer que não necessariamente atividade física, né? Porque às vezes a gente da área, a gente tem um pouco esse hábito de achar que só é lazer quando o sujeito está se movimentando. E não, você tem pluralidades de formas de lazer. É claro que as práticas corporais, elas estão dentro do lazer, né? Andar de bicicleta, caminhar, passear, jogar bola, jogar basquete, correr, nadar, tudo isso está dentro. Mas a gente tem que pensar que o tempo disponível de lazer não é só isso. Às vezes a opção de uma pessoa no tempo de lazer dela é estender uma rede e ficar deitado na rede curtindo a vida. Então, agora vocês vão conhecer um jeito bem peculiar de lazer, onde a comunidade se une e com seus próprios fins financeiros
fazem o seu lazer da maneira que lhe achar melhor. Atentem-se ao cenário e às pessoas que estão nele. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão reparar que tem várias pessoas, logicamente, de várias idades, de vários gêneros e com vários lazeres diferentes. Pessoas de várias idades, vai ter pessoas aposentadas, tanto da área de metalurgia quanto da área rural, vai ter crianças e também vocês vão enxergar que terão pessoas que estão na ativa. E todos estão procurando uma forma de lazer, ou seja, se desligar dos seus trabalhos e as suas obrigações corriqueiras. Sou filho do interior do grande estado mineiro. Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro, puxando tora do mato com 12 boi pantaneiro. Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Veja como o destino muda a vida de um homem. Uma doença malvada minha boiada consome. Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem. Por ser preto igual carvão foi que eu pus esse nome. Em pouco tempo depois eu vendi aquele boi pros filhos não passar fome. Aborrecido com a sorte dali resolvi mudar, e numa cidade grande com a família fui morar. Por eu ser analfabeto tive que me sujeitar, trabalhar no matadouro para o pão poder ganhar. O cenário a seguir consiste no famoso e no mais popular tipo de lazer do nosso Brasil: futebol, peladeiros de fim de semana. Consiste em que uma turma de amigos de várias profissões diferentes se reúne uma vez por semana para fazer o que para eles é o lazer. Vamos, Heraldo! Isso aí. Vai! Tá caindo o viado. Olha o bola! Olha o bola! Com o documentário, concluímos que o lazer é fundamental para melhorar a qualidade de vida e até mesmo o desempenho no trabalho. E o educador físico é uma parte importante nesse auxílio,
Trabalhamos com atividades que são consideradas lazer para muitos. Temos que ter consciência que a nossa profissão pode literalmente mudar vidas, mostrando qual a importância do lazer na vida de todos.